O que é a ordenação? A ordenação é um ato solene pelo qual um candidato adequado, aos olhos de Deus e da Igreja, é declarado como tendo sido examinado e legitimamente chamado, é então separado de assuntos seculares e recebe um determinado ofício a ser exercido na Igreja, para o qual é empossado por um bispo ou presbítero, através da imposição de mãos e orações solenes, e é admoestado sobre o seu correto desempenho. A ordenação nada mais é do que um testemunho público, pelo qual a vocação desse candidato para o ministério é, aos olhos de Deus e em seu nome, declarada legítima e divina, como diz Chemnitz. Embora, portanto, a ordenação não crie a eleição e a vocação, mas as pressuponhas, se alguém foi legitimamente chamado, esse rito eclesiástico declara e confirma publicamente que a vocação que a precedeu é legítima. Que o ministro da ordenação possa ser tanto um presbítero quanto um bispo, fica claro em 1 Timóteo 4:14, onde percebemos que a graça foi conferida a Timóteo pela imposição das mãos do presbitério. Portanto, a ordenação não deve ser necessariamente feita exclusivamente por um bispo, mas também pode ser feita por presbíteros. Por direito divino, um bispo e um presbítero em nada diferem, exceto apenas em seus nomes, e, portanto, por direito divino, o poder de ordenar pertence a ambos. Lutero e os ministros luteranos foram legitimamente chamados e corretamente ordenados? A antítese é a dos papistas, que sustentam que nem Lutero nem os ministros luteranos foram legitimamente chamados e corretamente ordenados. Seus argumentos são: primeiro, o bispo que ordenou Lutero era na verdade um lobo. Sendo ele um lobo, Lutero não poderia ter sido empossado por ele como um verdadeiro pastor. Segundo, aqueles que não são ordenados por um bispo não são verdadeiros ministros da Igreja. Quanto à primeira objeção, este argumento pode ser usado contra todos aqueles que, tendo sido ordenados por hereges, retornam ao seio da Igreja. Mas as leis eclesiásticas afirmam que mesmo aqueles ordenados por hereges são verdadeiramente ordenados e não devem ser reordenados. Quanto à segunda objeção, por direito divino, um bispo não difere de um presbítero e, portanto, também por direito divino, o poder de ordenar pertence a um presbítero. Hoje, os ministros luteranos são ordenados por um superintendente e, portanto, por um bispo, pois o direito canônico ensina que um superintendente, em nome e ofício, é um bispo. Daí deriva a palavra episcopado, que é aquele que é feito bispo superintende. Assim, se quisermos, podemos chamar bispos em latim de superintendentes. A ordenação é necessária para um ministro chamado? A necessidade da ordenação se justifica por decoro e por um preceito divino, embora o número e a forma dos rituais possam variar de acordo com a vontade da Igreja. Sua necessidade, contudo, não é absoluta. A ordenação não é simplesmente e absolutamente necessária, pois, sem o rito da ordenação, em tempos de cerco, peste, etc., quando não houver presbitérios suficientes para ordenar, um ministro legitimamente chamado pela Igreja pode exercer seu ministério, mesmo antes de ser ordenado e consagrado. Entretanto, fora de tais casos, ela não deve ser omitida.